Yuri do Paredão é expulso do PL por infidelidade. Sem risco de perder o mandato, deputado redesenha futuro partidário. A informação agora com Sátiro Salles. O deputado federal Yuri do Paredão recebeu nesta quinta-feira o comunicado oficial do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, de que está expulso do partido. Yuri ignorou as diretrizes da legenda e assumiu apoio ao governo Lula. Chegou a registrar, por meio de fotos e vídeos, o L de Lula, o que irritou os dirigentes nacionais do PL. Valdemar Costa Neto anunciou no início da semana o envio ao presidente regional do PL no Ceará, Acilon Gonçalves, o pedido para abertura de processo de expulsão de Yuri. Acilon disse que a decisão sobre o futuro do parlamentar seria adotada após ampla defesa, mas antes mesmo deste processo ser aberto, devolveu ao Comando Nacional a responsabilidade pela expulsão de Yuri. Em menos de 24 horas, o presidente Valdemar Costa decidiu que Yuri não faz mais parte da agremiação. Indiferente às recomendações da direção nacional do PL, Yuri manteve o apoio aos projetos do governo Lula. Fez propaganda do projeto Desenrola, elaborado para limpar o nome de brasileiros endividados, e elogiou a volta do Minha Casa Minha Vida, e se posicionou sobre a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara. Após receber o comunicado sobre a expulsão, Yuri escreveu: Estive reunido com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o qual reafirmou que eu serei expulso do partido. Respeito a decisão do presidente e agradeço a oportunidade me dada na eleição de 2022. Sigo como deputado federal, defendendo a democracia, fazendo política com diálogo e respeito, sem radicalismo, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o nosso povo brasileiro. O parlamentar recebeu o convite de outros partidos, como do presidente regional do Republicanos, Chiquinho Feitosa, para ingressar na sigla. Com informações dos bastidores políticos no Ceará, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Olha, Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. Essa novela Yuri do Paredão, expulsa, não expulsa, faz o L, pousa para fotos, eu acho que finalmente isso teve aí um capítulo de encerramento. Essa pequena novelinha, porque eu nunca vi algo mais interessante e engraçado num episódio como esse. Olha só, primeiro, Valdemar Costa Neto orientou aqui a direção estadual do PL, que tem como presidente o Acilon Gonçalves, de que ele instaurasse o processo, né, de expulsão. Nesse processo de expulsão, numa nota, o Acilon disse, inclusive, que iria ouvir o Yuri do Paredão, ia dar direito ao contraditório e depois ia emitir um parecer e tal. Bom, não teve nem sequer esse espaço. Na realidade, o deputado, aliás, o Valdemar da Costa Neto, não teve paciência para esperar esse trâmite, esse ritual. Já reuniu o Yuri na manhã de ontem, quinta-feira, e já comunicou que ele estava sendo realmente expulso do partido. Pousar até para fotos. Eu nunca vi uma coisa dessa, em que, por exemplo, um filiado ao partido, que está sendo alvo, né, de infidelidade partidária, ele pousa numa boa, e depois o Yuri também foi para a rede social dele, o Twitter, explicou que esteve de fato, como a gente ouviu aí, com o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, agradeceu o espaço que recebeu, como quem diz, bom, é isso, e agora eu estou livre para fazer o L, para fazer as fotos que eu quiser e continuar votando com o governo. Na realidade, o Yuri não manifestou qualquer preocupação desde o momento em que ele foi colocado meio que no paredão. Aliás, ele fez o contrário. Ele disse, se vocês querem mais um motivo para me expulsar, eu dou. E aí fez isso. Colocou nas redes sociais dele um alto elogio ao presidente Lula e ao programa Desenrola. Então, se era motivo que falta para vocês me expulsarem, aqui, eu dou todos eles. Então, ficou mais ou menos nisso. Inclusive, aliados até então de partido, né, o deputado André Fernandes foi perguntado como é que ele via então essa decisão do PL. E a resposta, viu, Marcos, foi direta. Já vai tarde. Foi essa a resposta do deputado André Fernandes, até então aliado de partido, né, do Yuri do Paredão. Por sua vez,
Yuri do Paredão, claro, recebeu solidariedade dos petistas, inclusive do deputado federal José Nobre Guimarães, que é o líder do governo na Câmara Federal. Então o Yuri recebeu esse apoio, esse incentivo dos petistas e, é claro, tem um caminho livre agora para continuar fazendo a defesa. Como ele diz que não se preocupa, Marcos, com relação aos posicionamentos, mas aos projetos de governos, no plural. Ou seja, Yuri não está preocupado com essa questão de fazer oposição, de ser oposição, de ter uma ideologia. Não, ele diz que quer ser governo e se o governo tem bons projetos, ele vai apoiar esse governo. Então, esse foi o entendimento. É claro que tudo isso, por parte do Valdemar da Costa Neto, ele tem um propósito. Ele sinaliza, com o caso Yuri Paredão, para os demais filiados, os demais deputados que não vão adiantar as coisas. O Yuri errou num aspecto, ou não errou, ele queria isso na realidade. Não é que Valdemar tenha se incomodado por ele votar favoravelmente a projetos do governo, é porque ele extrapolou nisso. Ele posou para fotos, ele fez o L, ele foi além. Então, na realidade, não tem problema nenhum em os deputados do PL votarem aqui e acolá com o governo. O que acontece aqui, no caso da expulsão do Yuri, ele não perde o mandato. Por que ele não perde o mandato? Ele não pediu para se desfiliar, ele não está se desfiliando, pelo menos por enquanto. Tem partidos interessados? Claro que tem. Um deputado federal hoje tem peso de ouro em relação a outros partidos, porque inclusive isso serve para contar o volume dos recursos partidários. Mas, no entanto, Yuri não pode oficialmente ainda decidir se filiar a um partido, porque aí sim, ele corre o risco realmente do PL, de repente, pedir o mandato dele. Esse é um dos pontos. Mais adiante, Yuri vai ter a janela partidária e vai poder fazer isso. Então, mas é um processo, que eu diria, tranquilo, porque Yuri agora fica livre para votar e atuar do jeito que quiser, mesmo estando, logicamente, ainda sem um partido definido. E um detalhe, o PL, que fez 99 deputados, perde-se um. Na realidade, é o que sai perdendo nessa história, porque ele fica com 98 parlamentares. É rezar para que outros deputados não usem também dessa mesma, vamos dizer o seguinte, dessa mesma linha de raciocínio, para também ser expulso do PL e não perder o mandato.